Olá pessoal, vamos dar início ao assunto aí de função, primeiro ano, ensino médio, e tem como seu início no nono ano, tá certo? Mas vamos lá. Função. Seja A e B conjuntos não vazios. Uma função f de A em B é toda relação que associa cada elemento x pertencente a A um único elemento y igual a f de x pertencente a B, por uma lei de formação. Bem, primeira coisa aqui que eu posso dizer é que nós temos aqui não é uma definição formal. A definição formal está logo aqui abaixo, tá? Mas vamos comentar logo o início essa primeira parte. Observe que A e B, conjuntos não vazios. Tem que ter pelo menos um elemento em A e um elemento em B, certo? A função de A em B pode ser representada por f, dois pontos, conjunto A, uma seta levando em B. E o que é que eu estou querendo dizer? Eu pego os elementos de A e associo aos elementos de B. É uma relação que associa cada elemento de A, ou seja, todos os elementos de A, pertencente a um único Y que está em B, a um único elemento de Y. O que eu quero dizer com isso é que vamos falar em conjuntos numéricos. Se o A tiver o número 1, o f de A vai ser, por exemplo, o 2. O f desse número 1, desculpa. O f de 1 vai ser o número 2. Note que o f de 1 não pode ser o número 2 e o número 3 que está em B, supondo. Ele só pode se relacionar a um único elemento de B, tá certo? A definição formal é que a nossa função f de A em B é o conjunto formado pelos pares ordenados x e y na relação cartesiana A com B, que pertence a uma relação cartesiana de A com B. Lembrando, cartesiano, os eixos cartesianos, tá certo? Tal que, olha, esse símbolo aqui é para todo, tá? Parece um azinho de cabeça para baixo. Na matemática, esse símbolo quer dizer para todo. Para todo x de A, aqui o ezinho virado, o ezinho de imprensa é existe. A exclamação quer dizer único. Um único y pertencente a B, tá certo? Vamos lá. Exemplo. Considere um veículo com velocidade constante de 100 km por hora, que se desloca em uma estrada com tempo e espaço inicial zero. Vejamos a relação que existe entre a grandeza tempo em horas, T, e a grandeza distância em quilômetros, que nós vamos representar por S, tomando T e S inteiros positivos. Por que eu estou falando em inteiros positivos? Porque o tempo, nós temos as frações do tempo. Por exemplo, 1 hora, 20 minutos, 30 segundos e milésimos e assim por diante, né? Bem, então eu só vou pegar os tempos inteiros. 1 hora, 2 horas. Eu poderia pegar os outros, tá? 1 hora e 20 minutos, mas eu só vou pegar os inteiros para a nossa função aí. O que é que eu vou fazer? A minha função, vamos criar aqui um conjunto para mostrar, para ter uma ideia, né? Esse conjunto daqui vai ser o meu tempo e este outro vai ser a minha distância percorrida, espaço, certo? Representar por S maiúsculo e aqui por T maiúsculo. O que é que eu vou ter? É uma função em que eu pego o tempo e associo
a uma distância lá. É isso que nós vamos fazer, tá? Observe que a velocidade é 100 km por hora. 1 hora 100 km, 2 horas e assim por diante. O que é que eu estou fazendo? Novamente. Vamos lá. A ideia é, eu pego o tempo de 1 hora, o tempo de 2 horas, o tempo de 3 horas e assim por diante. E vou associar aos elementos de S, tá? 1 hora eu vou ter andado quantos quilômetros? 100 quilômetros, porque é 100 quilômetros por hora. Tá certo? Com 2 horas de viagem, esse carro terá andado 100 mais 100, 200 quilômetros. Com 3 horas, 300 quilômetros. Assim por diante, iria continuar. Observe que eu estou pegando o elemento 1 e levando no 100 o elemento 2, levando no 200 o elemento 3, levando no 300 por uma lei de formação. Já já a gente vai falar o que é essa lei de formação. Tá? Note que o número 1 ele se associa a um único elemento de y. O número 1 se associa ao 100, ele não vai se associar ao 100 e ao 200, ou seja, em 1 hora ele não vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, no quilômetro 100 e no quilômetro 200, ou qualquer outro. É isso que ele queria dizer até aí. Vamos ver, outra coisa que eu trouxe aqui nesse exemplo. Com o tempo e o espaço inicial zero, quer dizer o seguinte, ele saiu no quilômetro zero com o cronômetro zerado. A partir do primeiro movimento, eu aciono o cronômetro e ele vai correr o tempo. Tá certo? Não existe tempo e espaço negativo, por isso que aqui nós temos os inteiros positivos. No caso em particular que nós estamos trabalhando, nós vamos ter aqui o f, 2 pontos de z, tá? Dos inteiros, indo em uma certa conjunto S, vamos chamar de S, tá certo? Esse Z é Z+, tá? Esse Zzinho aqui, eu não consigo escrever usando isso. Vamos lá. O valor T de tempo e S de distância em um diagrama, vamos colocar, né, em um diagrama. O que é que ele vai associar? Ao tempo zero, uma distância zero. Ao tempo 1, uma distância 100 e assim por diante. Olha lá. Cada elemento, ou seja, todos os elementos do meu conjunto A vão estar associados a um único elemento de B. Isso é a característica de função. Você tem que olhar para o conjunto A. E perguntas que vocês vão ter que fazer. Todos os elementos de A estão associados? Se verdade, ainda não garante função. Vamos para a segunda pergunta. Esses elementos estão associados a um único elemento de B? Se verdade, aí sim, temos função. Depois dessas duas análises. Se você tiver todos os elementos de A estão associados, verdade, e depois ver que o 1, por exemplo, né? Um exemplo. O 1 se associa ao 100 e ao, sei lá, 500, ele não é função. Por quê? Porque o 1 teria que se associar a um único elemento. Ou ele iria se associar ao 100 ou ao 500. Nesse caso, nós temos uma função aqui, ó, toda bonitinha. Usamos a fórmula da velocidade. O que é velocidade? Variação de espaço sobre a variação do tempo. Como T e S são zero, o que é que nós vamos ter? S0 é zero. E T0 é zero. Tá certo? Nós vamos ter aqui 0 e 0.
Observe o seguinte, S menos 0 é S, T menos 0 é T. Então, nós vamos ter a seguinte fórmula agora. O V sendo igual a S vezes T. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os dois membros por T. Ao multiplicar os dois membros por T, eu vou ter no primeiro membro TV ou VT, e no segundo membro S sobre T vezes T. Observe que eu posso dividir T por T e vai dar 1. Restando apenas o S no segundo membro. Eu poderia ler S igual a VT. É o que nós vamos escrever agora. S igual a VT. A função é dada por a lei a função é dada S de T em S espaço. Vale lembrar que esse meu T é justamente os meus inteiros positivos. Tá certo? E o S também vai ser inteiros positivos. Neste caso, em particular. Observe que, para encontrar os valores seguintes aí, esse 0, 0, 1, 100, 2, 200, bastaria utilizar essa fórmula S de T. Por exemplo, S de 0 vai ser igual a V, que é 100, vezes o T, que é 0. Foi substituir o 0. 0 vezes 100, 0. Por isso que o 0 se associa ao 0. Poderia também fazer agora o S de, vamos colocar aqui, de 6, por exemplo. 6 horas depois, onde é que o automóvel iria se encontrar? Eu iria ter 100 vezes 6. Opa, 6. Quanto é 100 vezes 6? 600 quilômetros. Ele teria andado. Tá certo? Bem, pessoal, espero que tenham gostado aí da explicação e tenham compreendido ou reduzido as dúvidas. Qualquer coisa, me procura lá na plataforma. Estou disposto a tirar as dúvidas. Tá legal? Podemos marcar aí uma videoconferência para tirar dúvidas. Então, até mais, pessoal.